Olá, paz seja convosco, meus irmãos abençoados. Nós estamos aqui começando a nossa live Como Vencer o Desânimo. Você que está na nossa plataforma do Facebook ou está através aí da nossa plataforma, da nossa mídia digital que é o YouTube, que Deus te abençoe. E eu peço para você entrar aí conosco para que nós possamos juntos aí abençoar e ser abençoado. Estamos aí numa live, numa série Como Vencer o Desânimo, um tema muito importante, um tema que eu creio que todo mundo já passou por algum momento na sua vida em que teve que enfrentar o desânimo, teve que enfrentar aí talvez o desespero, teve que enfrentar a angústia, teve que enfrentar dias sombrios, dias de luta, dias de provações. Então gostaria de convidar você a estar conosco aí na nossa live abençoada aí, que é a live Desânimo, tá bom? Em alguns minutinhos nós vamos estar entrando aí, abençoando e sendo abençoados, tá bom? Peço para você estar compartilhando a nossa transmissão aqui ao vivo. Compartilha no seu grupo de amigos, grupo de família, grupo de trabalho, porque aquilo que nós vamos pregar aqui é a palavra de Deus, é a palavra do Altíssimo, tá bom? E hoje nós vamos falar de forma muito veemente acerca de um homem de Deus que infelizmente ele acabou desanimando, como todos nós podemos passar por um momento de desânimo, um tempo de desânimo, e eu tenho certeza que você vai passar, você vai atravessar, porque o propósito de Deus é que você atravesse, que você possa viver o propósito e a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você tenha vida, e você tenha vida com abundância. Eu também estou compartilhando, divulgando aqui, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis aí, através da nossa transmissão. Vai deixando o seu joinha, o seu bom dia, ainda é bom dia, para que nós possamos aí falar acerca daquilo que Deus tem para os nossos corações sobre o desânimo. Ontem nós falamos sobre o que é o próprio desânimo, quais que são as causas. Então você que não assistiu o primeiro dia aí da série, o que é, quais são as causas, as consequências. Falei sobre Josué, um homem de Deus que ele acabou em algum momento desanimando, e Deus teve que falar por 3 vezes para Josué, para ele ter não só a coragem, não ser somente forte, mas ser forte e ter muito bom ânimo. Ou seja, o desânimo é o estado de uma pessoa, ela entra num estado de desânimo, de desalento, de tristeza, desencorajamento, um estado emocional por causa de problemas que eu falei ontem, perde o entusiasmo, perde os sonhos, perde a vontade de fazer muitas coisas, tá bom? Então hoje eu quero trazer uma mensagem para você sobre Elias, o profeta do Senhor, que também teve um período de desânimo. Elias, diz a Bíblia Sagrada, que Elias, ele era um dos maiores profetas. A Bíblia diz que esse Elias que desanimou, é o mesmo Elias que um dia é comparado, que Jesus é comparado a ele. A Bíblia diz que João Batista veio na virtude e no espírito de Elias. A Bíblia Sagrada diz que esse Elias, quando Jesus está na cruz, os fariseus que estavam lá embaixo confundiram e disseram assim: olha, Jesus está chamando Elias, mas na verdade Jesus estava falando Eli, Eli, lama sabachthani. Eles confundiram com Elias. Elias apareceu no Monte da Transfiguração, porque ele não morreu. Então não é uma reencarnação, não é uma doutrina da reencarnação, como diz uma ala religiosa, não. Mas a Bíblia diz que esse mesmo Elias, que é conhecido como profeta do fogo, o maior profeta que existiu do Antigo Testamento, o pai dos profetas, assim nós podemos dizer, esse profeta também desanimou. Quem sabe do outro lado, você que está assistindo, você pode ser um servo de Deus, uma serva de Deus, um pastor, uma pastora, um ministro, enfim, mas todos nós podemos passar pelo desânimo. Mas se um homem de Deus como Elias passou, eu não estou falando permanecer. O problema não é estar desanimado, o problema é ficar desanimado. O problema não é as coisas não darem certo um dia na nossa vida. O problema é quando nem um dia dar certo. O problema não é um dia nós termos vontade de desistir. O problema é todos os dias nós queremos desistir. Aí não é a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 19 que esse mesmo homem de Deus chamado Elias, a Bíblia diz que ele enfrentou o rei da época, que era chamado rei Acabe, um rei que estava
contrária à palavra de Deus, um rei idólatra, um rei profano, um rei que não adorava a Deus, um rei que não cumpria mais a vontade de Deus. Então Deus levanta Elias, esse mesmo Elias. Preste atenção, esse mesmo Elias que desanimou, a Bíblia diz que ele viu durante 2 anos aí mais ou menos da sua vida, corvos vir até ele, corvos vir até ele e trazer pão e água para ele durante alguns anos de seca em Israel, porque ele deu uma profecia, ele disse: debaixo da minha palavra não vai ter chuva e também não vai ter nem orvalho, Deus vai fechar o céu debaixo da minha palavra. Não é que ele estava se colocando acima de Deus, é que ele acreditava tanto que Deus era com ele, que ele acreditava que Deus ia cumprir a palavra dele. Fica aí conosco para você entender que esse mesmo profeta que foi usado, que foi ousado para falar isso para o céu, e as nuvens fechou e não choveu mais, ou elas foram embora e não choveram mais sobre Israel durante 3 anos e meio. Esse mesmo profeta foi alimentado por corvos, esse mesmo profeta que desanimou, diz a Bíblia Sagrada que ele foi até uma viúva e ele teve a ousadia de falar para ela assim, uma mulher que só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e falou para ela: faz primeiro para mim, depois você vai comer do resto. Imagina a ousadia desse profeta, uma mulher que não estava com os celeiros cheios, ela estava terminando aquilo que ela tinha, ela estava vendo os seus recursos esgotados. Ele falou isso para ela. Olha que ousadia desse profeta, o mesmo profeta que deu uma palavra para uma mulher, e a Bíblia diz que Deus não deixou faltar a farinha da panela e o azeite da botija. Esse mesmo profeta também desanimou. Esse profeta que teve coragem de enfrentar Acabe, falou: junta todo o povo em volta do monte, junta os seus profetas, que era 400 profetas de Baal e 400 de Azera. Então ele juntou 850 profetas no Monte Carmelo e ele falou: vamos orar, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Olha que ousadia, ele enfrentou o rei de Israel, o primeiro-ministro de Israel, ele enfrentou 850 profetas, ele tirou o sarro dos profetas que ficaram mais ou menos desde de manhã até o meio-dia, clamando, orando, e a Bíblia diz assim que não teve fogo, não teve resposta. E esse Elias que desanimou, preste atenção para mim chegar na parte do desânimo, esse mesmo Elias que desanimou, ele teve coragem de falar assim: ó, vai lá, clama mais alto, talvez o seu Deus está dormindo, ele está viajando, está passeando, está conversando com alguém. Olha a ousadia do profeta Elias em desafiar os profetas e falar isso, porque ele sabia que não ia ter resposta com fogo. Depois que passa o meio-dia, diz a Bíblia que eles começam a se cortar, eles começam a sangrar para ver se o Deus dele, porque não existe outro Deus, eles começam a se cortar até que caia sangue do corpo deles para ver se ele chamou a atenção dos deuses, que não era o Deus de Israel. Então a Bíblia Sagrada diz que não acontece nada. Elias vai lá e fala assim: ó, arruma o altar e eu vou clamar. Elias, ele não clama, Elias, ele só faz uma oração: Deus, prova que o Senhor é Deus e mostra para esse povo que o Senhor é o único Deus em Israel. E diz que cai fogo do céu e vem sobre o altar e consome fogo do céu. Não foi alguém que acendeu fogo, não foi uma labareda, diz que fogo cai do céu e consome tudo, consome até a água. E todo mundo se prostra e fala que Deus é esse, só esse Deus, só o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, só há um Deus em Israel. Então nós vemos aqui que esse mesmo profeta que ele desanimou, esse mesmo profeta que passou por um momento de turbulência, também foi usado por Deus. Então ele tinha testemunhos. A Bíblia diz que nós estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas. Nós temos testemunhas, temos experiências com Deus. Só que o desânimo pode vir. Mas a Bíblia diz que no capítulo 19, a esposa desse rei, que perdeu a batalha, que perdeu esse confronto direto para mostrar o verdadeiro Deus, a Bíblia diz assim que ela manda uma mensagem. Preste atenção. Eu falei ontem sobre as causas do desânimo. Então tem muitas causas, às vezes uma notícia ruim, ou algo que não acontece do jeito que você quer, ou algo que não acontece, isso pode nos levar ao desânimo. E Elias não só venceu, demonstrando que Deus era o Deus verdadeiro, mas a Bíblia diz que ele mandou matar os 850 falsos profetas de Baal. E depois disso, a mulher de Acabe, ela ficou sabendo, e diz a Bíblia que aquela mulher era uma mulher terrível, uma mulher má, e quando ela ficou sabendo, ela mandou um recado. Sabia que às vezes um recado, uma mensagem, você fica perto de pessoas pessimistas, pessoas que não têm compromisso com Deus. Uma palavra de Jezabel diz que ela falou assim: amanhã eu te mato. Amanhã que os meus deuses façam comigo o que eles quisessem, se eu não fazer a tua vida como você fez com a dos meus profetas. Então você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, você que vai assistir através
de um corte desse vídeo, eu quero te dizer que mensagens podem nos desanimar. Por isso que nem todas as coisas nós podemos trazer para a nossa vida. Quando ele enfrentou 850 profetas e mais o rei, ele enfrentou o sistema inteiro e venceu. Quando uma mulher falou que ia matar ele não aguentou. Em 1 Reis capítulo 19 diz que quando ele ouviu que a rainha Jezabel ameaçou ele de morte, porque a morte, irmãos, quando nós estamos diante da morte, quem já ficou doente sabe disso. A morte é uma das coisas que mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso psicológico, porque muitas pessoas elas até podem estar preparadas para morrer, mas ninguém quer morrer. Ou tem pessoas que não querem morrer de forma dolorosa. Então quando ela falou que ia matar, sabe o que ele fez? Esse profeta, ele sai da onde Deus mandou ele estar e vai embora, e ele vai para um deserto, deixa todo mundo, se isola. Um dos maiores perigos quando nós estamos enfrentando luta, sabe qual que é? É nós nos isolarmos, é nós pararmos de ir para a igreja, é nós pararmos de trabalhar, pararmos de conversar, se trancar, se desligar de tudo, não querer abrir o coração. Infelizmente, não que eu goste de falar de algum erro de algum homem de Deus, que eu até fico constrangido, mas quando ele soube da notícia que ele ia ser morto, diz a Bíblia que ele foi lá e deixou o auxiliar dele e foi sozinho. Ele foi sozinho. Andar sozinho não dá certo. A Bíblia diz assim, é melhor serem dois do que um, porque se um cair o outro levanta. Então infelizmente muitas pessoas, a Bíblia diz que quem se isola busca a sua própria vontade. Se você não tem ninguém do seu lado para te corrigir, para te ajudar, para te orientar, para te dar a mão, mesma coisa se você está dirigindo sozinho numa estrada de noite perigosa, escura, e acontecer algum imprevisto, você está sozinho. Se você tem um mal súbito, um desmaio, quem vai te ajudar? Até vir o socorro pode demorar. Elias foi sozinho para o deserto, não foi Deus que mandou. Então muitas vezes nós estamos colhendo, estamos tendo colheitas de coisas que nós plantamos, de coisas que nós semeamos, e estamos reclamando do que está acontecendo conosco, reclamando às vezes de Deus, sendo que é para reclamarmos das nossas atitudes. Ele vai embora, fica sozinho, chega até o deserto, diz a Bíblia que ele vai debaixo de uma árvore, um pé de zimbro, 1 Reis capítulo 19, e ele pede para Deus a morte. Ele fala, Deus me mata, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que a minha família, aliás eu sou um homem. E de fato Elias era um homem, só que neste momento ele perdeu a vontade de viver. Ele perdeu porque ele estava ameaçado de morte. Eu já vi pastores falando até de forma assim engraçada, fala assim, por que Elias pediu a morte para Deus se ele fugiu da morte? É que na verdade ele não queria morrer, e é verdade, se ele quisesse morrer era só voltar lá que a rainha ia matar ele. Só que na verdade ele não queria morrer e todo mundo dizer, ou a rainha falar, fui eu que venci, fui eu que matei o profeta do Senhor. Embora João Batista foi morto através nesse formato. Só que Elias, ele estava tão desanimado que ele falou, Deus, chega, para mim acabou, não tem mais jeito, já era. Eu estou me entregando, me mata, Senhor, tira a minha vida porque eu não sou melhor. E infelizmente quando nós estamos desanimados, uma das coisas que nós passamos a ter é uma crise da fé, uma crise existencial. Quando nós estamos desanimados, nós não conseguimos enxergar mais saída, possibilidade, probabilidade de recursos, de portas abertas, de um futuro, de voltar a sonhar. Nós não vemos mais em nós alguma qualidade, algum recurso que pode ser útil para Deus. Por isso que ele falou, Deus, leva a minha vida agora. Elias, ele não tentou contra a própria vida, embora tem pessoas que chegam a um grau de desânimo que ela só não tira a própria vida porque ela não tem coragem, ela não tira a própria vida, sabe por quê? Porque ela tem medo de ir para o inferno, porque ela não pode afirmar que tirando a própria vida ela está isenta do inferno. Então as pessoas têm medo. Então Elias, ele foi lá e falou, Deus, tira a minha vida agora porque eu não sou melhor. Ou seja, um dos maiores profetas, um dos homens de Deus que orou e fogo caiu do céu, orou e o céu fechou. Orou e veio provisão na casa da viúva, que enfrentou profetas, levantou reis, destronou reis, um grande profeta de Deus que Jesus foi comparado a ele. Esse mesmo profeta desanima e fala, leva a minha vida agora, tira a minha vida agora porque eu não sou melhor do que os meus pais, aliás eu não sou melhor do que ninguém, eu nem sei o que eu estou fazendo na terra. Quem sabe eu estou falando com pessoas aí do outro lado que você está dessa mesma forma, falando, eu não sou melhor do que ninguém. Tem pessoas que se exaltam, só que eu estou falando de pessoas que chegam no estado de desânimo, que ela fala, eu não quero mais viver, eu não presto para nada, eu nasci para sofrer, tanta gente melhor do que eu não sirvo para ser um pai, uma esposa, um filho. Nós erramos, eu erro, nós erramos, só que por mais que nós erramos, ainda nós temos que crer que alguma coisa Deus tem para nós somos importantes, nós vamos fazer falta para alguém sem dúvida nenhuma. Elias pediu a morte, achando que Deus ia
Deus responde oração? Responde, mas Deus não responde oração que está fora do propósito. Vou falar de novo. Deus responde oração, só que Deus não responde oração fora do propósito. Elias pediu para morrer, só que Deus estava falando para ele: eu ainda quero te usar para você levantar outro profeta no teu lugar, eu quero que você levante outro rei de Israel. Ele estava com medo do rei e da rainha, mas Deus ia usar ele para ungir um rei que ia matar o rei, ia matar a rainha, ou ia matar a rainha, melhor dizendo, de forma indireta, e o rei de forma indireta ia ungir outro rei sobre a Síria. Então Deus, meu amado, Ele quer nos usar. Ele vai lá, Deus não ouve a oração dele, ele dorme, um anjo vem, traz pão e água, ele come e dorme, o anjo vai lá e fala para ele: come, Elias, come, porque a sua caminhada vai ser muito grande. Elias comeu e dormiu. Uma pessoa que está desanimada, ela só come e bebe, sabe por quê? Para ela talvez não morrer de fome, tá bom? Não é que ela não quer talvez morrer, ela não quer morrer de fome, porque isso é uma necessidade básica do ser humano e poucas pessoas conseguem viver sem comer. Mas Elias comeu, bebeu e dormiu, e o anjo teve que acordar. Ele falou: come, bebe e levanta. Às vezes, irmãos, Deus está falando conosco: levanta, reage, vai para cima, faça alguma coisa. A gente sabe o que a gente quer? Só ficar deitado, só ficar dormindo, só ficar escondido, não quer assumir compromisso, não quer dizer eis-me aqui para o Senhor, não quer voltar a sonhar, não quer estudar, não quer empreender. Meu amado que está nos assistindo, a maioria das pessoas nos assiste depois do horário, não importa o horário que você está assistindo, eu quero te dizer, você não pode parar. Quando Elias levantou, comeu e bebeu, diz que com a força daquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ou seja, quando você reage, quando você levanta, quando você se alimenta daquilo que Deus tem te dado, muitas pessoas estão ouvindo essa palavra, ouve a pregação, vai na igreja, mas não se levanta. Não adianta ouvir a Bíblia, não adianta ouvir a pregação, não adianta ouvir louvor e não se levantar. O segredo de Elias aqui é que ele voltou ativa, voltou a estar, como diz uma palavra hoje muito usada, voltou a estar on, saiu do modo off, ele voltou para o modo on, para fazer o que Deus queria, voltou a fazer a vontade de Deus. Ele teve que se levantar. Não adianta comer, não adianta beber, não adianta ir para a igreja, não adianta trabalhar, não adianta levantar cedo, se você não se levantar dentro do seu interior, dentro do seu coração, voltar a acreditar, voltar a sonhar. A fé não é determinada por sentimento ou por coisas que é visíveis aos olhos. A fé é determinada por crer além daquilo que você ouve, além daquilo que você vê, além das possibilidades. Então Elias se levantou e foi cumprir o propósito de Deus. Ele levantou mais reis, levantou mais profetas e depois foi levado ao céu através do redemoinho. Você percebeu, para mim finalizar e orar, que o homem que pediu mais a morte para Deus foi o homem que Deus não deixou nem morrer. Deus levou ele numa carruagem de fogo. Eu não tinha pensado nisso, foi agora que eu pensei. O homem que pediu a morte, Deus falou assim: nem depois que chegar no tempo eu vou deixar você morrer, eu vou mandar uma carruagem de fogo, porque Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e você tenha vida com abundância. Essa é a vontade de Deus. Então não peça para Deus tire coisas. Deus não vai tirar nada dele que é propósito. Deus não vai desligar você se é para você estar ligado. Deus não vai fazer você desviar. Deus não vai fazer você pecar. Deus não vai fazer você parar de fazer aquilo que é a vontade dele. Então que essa palavra, como vencer o desânimo, é se alimentar e se levantar, se alimentar e se levantar, porque não adianta a gente, o Brasil, infelizmente no Brasil nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm tanta pregação, tem tantos pregadores, não estou falando que isso é ruim, enquanto tem nações que não tem, só que as pessoas ouvem, nós ouvimos, estamos até enojados, igual Elias, comeu, bebeu, dormiu, o anjo falou: não é para comer, beber e dormir, é comer, beber e levantar, comer, beber e trabalhar, comer, beber e fazer a obra, comer, beber e pregar, comer, beber e ir atrás daquilo que Deus determinou, comer, beber e ir morar no céu. Essa é a vontade de Deus, tá bom? Que essa palavra possa ser bênção para você, tá bom? Que está aí no Facebook, nos nossos canais do YouTube, onde essa transmissão chegar. Que Deus te abençoe, eu quero orar com você. Deixa aí nos comentários, talvez um testemunho, talvez um trecho de alguma coisa que Deus falou com você. Não é homens que falam para homens, tá bom? Homens falam para homens coisas naturais. Coisas espirituais é Deus que fala para o homem, tá bom? Pai, estamos terminando o segundo dia, Pai, da nossa série, Deus, como vencer o desânimo. Neste momento aonde, meu Pai, essa transmissão alcançar, que a Tua graça, que o Teu alimento, pão e água, Deus, possa vir sobre os Elias que o Senhor levantou, meu Pai, nesta nação, nesta cidade, aonde essa transmissão chegar. Pai, que nós não venhamos ser
pessoas que só come, bebe, só se alimenta, só sonha e não se levanta. Nós queremos ser, Pai, como o anjo disse para Elias: coma, beba e se levante. Nós queremos nos levantar nessa geração, Pai, de pessoas que estão, meu Pai, se afastando, abandonando, pessoas, meu Pai, que não querem compromisso. Nós queremos nos levantar, porque este é um dos segredos para vencer o desânimo. Eu abençoo o teu povo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que Deus abençoe, que Deus te guarde. E posso te fazer um pedido? Queria que fosse uma ordenança. Você pode, tem algumas pessoas aí, 10 pessoas, 12 pessoas assistindo ao vivo. Você pode compartilhar. Você tem noção do quanto você pode abençoar pessoas? Eu já recebi mensagem de pessoas falando: pastor, eu fui abençoado com a live, nem fui assistindo eu. Foi uma pessoa que compartilhou e vai, esparrama por aí. Eu conto com você. Jesus conta